29º domingo do tempo comum. Vamos fazer aqui uma partilha breve das leituras que a liturgia nos propõe para este domingo. Lembrando que não é uma partilha de cunho puramente espiritual, muito menos teológico, deixando essa parte teológica, esse mergulho espiritual para os padres, para os bispos, para os diáconos. A nós aqui, a gente vai olhar essas leituras, interpretar essas leituras, claro, logicamente sempre com um olhar segundo a doutrina católica, mas com aplicabilidade no dia a dia, para nós leigos, de forma especial casados, pais de família, que temos ali no nosso dia a dia, que adaptar esse cotidiano que a Bíblia nos propõe, essa vida de santidade, de espiritualidade, aplicá-las no nosso dia a dia. Então, lógico que a gente vai acabar falando de alguma coisa espiritual, alguma parte assim teológica que a gente possa contribuir, mas a mensagem principal que a doutrina da igreja quer falar, isso aí você escuta lá do seu padre, isso aqui em hipótese alguma te libera de participar da missa dominical. Então, isso aqui não é uma homilia, pelo amor de Deus, é só uma partilha da palavra, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então deixa eu compartilhar aqui a tela do tablet. Pronto. E aí eu não sei, você que está assistindo esse vídeo, qual o teu nível de conhecimento sobre missa, sobre liturgia. Mas vou fazer algumas marcações aqui que eu julgo importante e isso vai te ajudar também. Quando eu estiver olhando para cá, gente, é porque eu estou olhando ali para a tela do computador. Essa oração aqui, chamada oração coleta, das orações principais da Santa Missa e é ela que acaba norteando, dando para a gente pistas sobre o que a liturgia fala. Então, prestem muita atenção nessa pequena, mas poderosa oração. Então, Deus Eterno, isso aqui é uma oração própria para o padre, tá? Quem faz é o padre, mas antes da missa você chega, se prepara lendo todas as leituras e você já vai ter indícios do que a liturgia vai falar. Então, o que diz nessa oração? Tornai-nos dispostos a obedecer sempre a vossa vontade e a vos servir de coração sincero. Então a gente já pode ter uma ideia aqui de que a liturgia vai estar falando disso, que nós devemos fazer a vontade de Deus. Vamos para a primeira leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado. Josué fez o que Moisés tinha mandado. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina, e enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigavam. Até ao pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. Enquanto Moisés conservava a mão levantada. Na Bíblia, esse estar de pé com as mãos levantadas é uma postura de oração, é estar em prontidão para oração. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, falando para nós, homens, mulheres, casados, leigos, é que Moisés era o líder, mas Josué também era um tipo de líder. Tanto é que futuramente ele que vai ser ali um dos líderes de Israel. Mas nessa situação aqui, nós temos aqui o que a gente chama de planejamento estratégico, tático e operacional. E nós vemos aqui que Moisés, Arão e Hur são como se fosse a cúpula desse planejamento estratégico, olhando para o povo de Israel como se fosse uma empresa. Moisés, Arão e Hur são os cabeças, são os líderes. É eles que estão lá de cima, que o planejamento estratégico é o mais alto nível, que olha para a empresa, olha como um todo. Então eles estão lá de cima olhando o que está acontecendo. Eles não estão na batalha. Quem está na batalha é Josué e os soldados, que nesse âmbito a gente chamaria de planejamento operacional. E como é que a gente aplica isso na nossa família, né? No nosso cotidiano.
diante das batalhas que a gente tem que enfrentar, diante das lutas, os chefes da casa, quem são? O pai, a mãe, o marido e a mulher. Eles que ao mesmo tempo estão ali fazendo o papel de estratégico, de tático e operacional. Então, o que eu percebo ao longo desses anos, acompanhando muitas pessoas na catequese, em virtude desse ministério de catequista, é que muitos maridos e mulheres eles não sentam para conversar. Não sentam para... Gente, você escutar essas gritarias aí, é meu filho já. Domingo, 6h30 da manhã, tá todo mundo acordado já gritando, os vizinhos daqui a pouco reclamam aqui. E aí é isso, faz parte. Vocês que têm filho sabem como é. Sabem como é. Então, às vezes, falta para nós católicos esse alinhamento de expectativa. E às vezes a gente se sofre, cansa, perde as batalhas, porque o marido e a mulher, que são as cabeças da família, são os líderes, os chefes, não estão alinhados, como Moisés, Arão e Ur. E aqui um outro dado muito legal é que quando Moisés se cansava, Moisés enquanto líder, Arão e Ur sustentavam Moisés enquanto chefe. Então, às vezes, o marido está cansado. Quem é que vai sustentar o marido em oração? A mulher. Às vezes, a mulher está cansada, está passando por batalhas, lutas. Quem vai sustentar em oração? Nesse gesto de estar com os braços estendidos, em prontidão de oração? É o homem. Então, a mensagem, abstraindo um pouco desse sentido teológico, é marido, mulher, você, pai, mãe de família, alinhem as expectativas. Vocês são os chefes da casa. Sentem juntos, subam essa colina de Deus, vão para o alto, essa subida à montanha, é se colocar em oração, se colocar na presença de Deus e alinhar as expectativas, fazer planejamento do futuro de vocês e não seguir a vida só enfrentando uma luta de cada dia. A gente está passando por isso aqui. O que a gente pode fazer para vencer essa batalha? A gente está aqui todo endividado. O que a gente pode fazer aqui para pagar essas dívidas? Então é sentar marido e mulher como líderes, como chefes e alinharem as expectativas. E aí, descendo aqui um pouco mais, nós temos o Salmo. O Salmo de hoje é o 120. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. E é lógico, fazendo todo esse planejamento, marido e mulher, colocando sempre, como diz lá aquela oração coleta lá, colocando sempre a vontade de Deus acima da nossa, escutando sempre aquilo que Deus quer de nós, escutando sempre a indicação, o caminho que nosso Senhor quer que a gente siga. Não vou fazer aqui o Salmo, vamos ali para a segunda leitura. Cadê? Segunda leitura, carta de São Paulo ao Timóteo. E olha como a Sagrada Escritura, as mensagens, né? A palavra vai sempre se confirmando. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência. Proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui São Paulo diz que para nos salvarmos, lógico, não é que nós vamos nos salvar lendo a palavra de Deus, a salvação é dom, é graça, Deus conquistou para nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é entender as Sagradas Escrituras, aquilo que Deus fala conosco através das Sagradas Escrituras e nós colocamos em prática. E aqui o ministério do pregador, o ministério do catequista, pregar, proclamar a palavra de Deus, insistir oportuna e importunamente, argumentar, repreender, aconselhar com toda a paciência e doutrina. Então a gente vê aqui que a vida do leigo não é fácil, né? Tem até um meme ali que a vida do crente não é fácil. Além de termos que trabalhar, enfrentar as lutas diárias, enfrentar os trabalhos, temos que ter o nosso momento de oração e temos que nos santificar. Às vezes a gente olha para a vida dos santos e acho que é São Filipe Neri ou São Francisco de Sales, que falam, né, que a vida do religioso, a vida do padre, a via de santificação deles é uma, a via dos leigos de santificação é outra.
Então, a nossa via, leigo, você marido, mulher, pai de família, que trabalha, que sai, acorda cedo todo dia, a nossa vida de santificação é no nosso ordinário. A gente não tem como fazer grandes arrombos ali espirituais, grandes sacrifícios. Imagina um pai de família sai de casa, acorda cedo, sai de casa às 7 da manhã, volta às 7 da noite. Ele não tem como fazer um jejum ali prolongado, um jejum severo de ficar o dia inteiro sem comer. Vai passar mal, não é isso, né? Lógico, cada um dentro das suas possibilidades. Mas o que vai nos santificar verdadeiramente é a vida de oração, é a vida sacramental. E você que é pregador, você que é catequista, esse canal aqui é voltado para essa partilha, para esse ensino aos pregadores e catequistas, é devorar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser para nós um alimento, para que ela esteja dentro de nós e para que em todo o tempo, como de São Paulo diz aqui, nós possamos estar pregando. Não pregando como a gente vê os evangélicos na rua gritando, mas que a nossa vida seja uma pregação. E oportuna e importunamente que a gente pregue com a nossa vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 18. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola. Cadê a marcação? Uma parábola. Parábola é um recurso de oratória, tá, gente? Aí vocês ficam falando que na Bíblia não tem técnica de oratória? A parábola é uma figura de linguagem muito usada pelos pregadores. Isso é uma técnica de oratória, e Jesus já usava. Contou-lhes uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre. Mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça. Faze-me justiça. Meu adversário durante muito tempo... faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou... Deixa eu só alinhar aqui, ajustar. Por fim, ele pensou... Cadê? Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça. Deixa eu dar o zoom aqui que saiu. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça. Eu lhes digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. E aqui, algo que chama a atenção é que é um tema que não tem nada a ver com o evangelho, né? Não é que não tem nada a ver com que as palavras... Mas o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé sobre a terra. Então ele está falando de justiça, está falando de oração, e do nada ele manda essa questão da fé. Esse conceito de justiça, segundo São Tomás de Aquino, é dar a cada um o que é devido. Então Nosso Senhor ele diz aqui que nós devemos rezar o tempo todo e pedir a Deus, insistindo, oportuna e inoportunamente, que ele nos faça justiça. Se um juiz que era mau, era um juiz iníquo, ele atendeu aos pedidos daquela mulher, porque ela insistia. Quanto mais nós devemos insistir diante de Deus, que é o justo juiz, que ele nos dê aquilo que nos é devido. E o que é que nos é devido da parte de Deus para nós hoje que somos seus filhos? O Paráclito. É por meio da nossa oração que nós devemos pedir, insistir, oportuna e inoportunamente, que ele derrame sobre cada um de nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é a promessa de Deus para nós. Então, o que é justiça? Se a justiça é dar a cada um o que é devido, a nossa justiça para com Deus é dar a ele
Dar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, através da oração. E da parte de Deus, o que é que Deus nos deve como seus filhos? Nós, católicos batizados, nós somos filhos de Deus. Enquanto filhos de Deus, Deus nos deve o quê? O Espírito Santo. Então é justo que, ao darmos a Deus a nossa oração, a nossa adoração, ele nos dê em contrapartida o Espírito Santo, que é a santificação. É pedindo com insistência o Espírito Santo que nós seremos santificados. E é por isso que ele pergunta: quando o Filho do Homem voltar, será que eu encontrarei fé sobre a terra? Será que você, catequista, você, pregador, tem pedido, insistido o tempo todo, subido o monte da oração, como diz lá Moisés, Arão e Ur, com a sua família, com a sua esposa, com seu esposo, clamando diante das dificuldades, diante das lutas que a gente enfrenta no dia a dia? Nós temos pedido, clamado o Espírito Santo para que ele venha nos indicar o melhor caminho para vencermos as nossas batalhas, para que o Espírito Santo venha nos santificar. Eu não sei o que teu padre vai dizer para você hoje, eu não sei o que o diácono aqui, o que você vai escutar na sua homilia paroquial, você não sei quando é que você vai estar ouvindo essa partilha, mas cabe a nós, leigos, catequistas, pregadores, clamarmos, insistir oportuna e inoportunamente que Deus envie sobre cada um de nós o seu Espírito Santo para que nos tornemos santificados, para que nos tornemos santos, tal como ele é. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se você gostou desse tipo de partilha, desse tipo de conteúdo, eu te peço, se inscreve aqui nesse canal para dar essa ajuda, fazer o canal crescer. Se você é catequista e pregador, compartilha esse vídeo com outros pregadores, com outros catequistas, faz algum comentário aqui embaixo, que se fez sentido, se te ajudou, e compartilha, porque além dessa partilha da oração, da palavra de Deus, a gente vai estar disponibilizando técnicas de oratória para que a gente possa crescer no nosso ministério. Um grande abraço, fique com Deus.